Beleza, meu nome é Jonathan Ferreira e eu sou treinador do Laboratório de Boxe. Eu tenho aqui comigo o Douglas e o Breno, meu mestre, e a vice-presidente Bianca Armelin, que veio e aceitou nosso convite para participar desse podcast, beleza? Esse é o Boxe no Laboratório, o primeiro podcast da equipe Laboratório de Boxe, beleza? Vice-presidente, já vamos começar já com o pé na porta, a pergunta que todo mundo quer saber. O pessoal do boxe tem a carência financeira e eles querem saber como que faz para rentabilizar no boxe olímpico. Vamos lá, em primeiro lugar, agradecer aqui a presença. Estou aqui também em nome do Eduardo, que não pôde estar presente, em nome da federação. Mas vamos à pergunta-chave aí. Pergunta-chave, todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. Bom, se a gente falar em rentabilizar, quando a gente pensa em olímpico, né, num primeiro momento a gente pensa na base, né, como aquela criança, aquele adolescente, qual é o processo que ele vai vivenciar até ganhar um Bolsa Atleta. Então, assim, para a gente começar, aquele adolescente, ele precisa estar inscrito, né, numa federação olímpica, ele precisa lutar em federações, em campeonatos oficiais, seletivas, ir para um brasileiro. Nesse brasileiro, ser campeão, vice-campeão ou terceiro lugar para pleitear o Bolsa Atleta, o Bolsa Atleta Nacional. O Bolsa Atleta Estadual daqui do estado do Rio de Janeiro, primeiro lugar. Então, ele precisa ser... Só o campeão ganha. Então, isso é o processo olímpico, que eu posso falar, em termos de renda, como que o atleta ele conquista algo que possa fazer com que ele possa continuar treinando. Porém, todo mundo sabe, né, que a Bolsa, principalmente a Bolsa Nacional, enfim, Nacional A, que a gente fala, ela é na faixa de R$ 1.000, R$ 1.200. Não sei detalhar o valor certinho. E a gente sabe quais são as necessidades de um atleta. São muito maiores. Bastante. Né? Eu tenho filho atleta, eu sei, recebe Bolsa Atleta do Estado. Então, assim, ajuda? Claro que ajuda. Né? Então, agora, se é suficiente, já é outro caso. Mas, para um atleta que vem de uma comunidade, né, que muitas vezes não tem aí emprego ou vive, no caso, nas custas do familiar, ou mesmo muitos são ambulantes, motoboy. Então, assim, o que esses atletas precisam ter na cabeça? Que eles para poder ter o Bolsa, precisam ser campeões, né? Então, precisam estar dentro de um processo. E aí, voltando, eu tinha me perdido. A família em si, quando entra o Bolsa Atleta, ela começa a valorizar mais aquele atleta. Porque, de alguma forma, o esporte trouxe alimento àquela casa. Então, aqueles R$ 1.000, podem ter certeza que muitas vezes vai ser para ajudar aquela família. E não para poder dar vamos falar, uma melhoria na condição daquele atleta. De forma, exemplo, nutricional, psicológica, enfim, até porque o valor é muito, muito pequeno, né? Então, mas ainda assim, é notável. Então, você que quer saber como que funciona a federação de boxe, como funciona o caminho olímpico até você conseguir a sua graninha, seu dinheirinho, sua dignidade, vivendo do esporte, vivendo do boxe, nós trouxemos aqui a vice-presidente para poder explicar o caminho, não só isso, né? Nós vamos falar também da federação, o que a federação aborda, conhecer a vice-presidente também, que é muito importante. E se vocês não têm patrocínio, é questão de tempo, uma hora vocês vão ter. Nós tivemos agora um patrocínio e está ajudando bastante. Graças a ele, nós temos esse primeiro episódio, que é a Promove Saúde Animal, que tem sido nossa parceira aí, tanto no evento lá do Parque de Madureira, do dia 20, que ajudou bastante, quanto agora na construção desse laboratório. Muito obrigado aí, doutor Ricardo, por fortalecer e ajudar. Agora, vamos lá. Quem é a Bianca Armelin? Vamos lá. eu sou tanta coisa. Eu sou uma pessoa hoje apaixonada pela vida e pelas escolhas que eu fiz. Isso é uma coisa certa. Né? Tenho 2 profissões, sou bombeiro militar e trabalho na gestão aí da federação desde 2017. Né? E comecei no boxe quando em 2011, depois da minha segunda maternidade, e devido ao concurso público.
né? Eu precisava me preparar. Então, na minha rua tinha o celeiro do boxe, da onde eu vim, né? A minha matriz. E lá eu dei início, né? Quando eu não fui chamada no concurso naquela época, como eu era muito empenhada na academia, sempre estava ali com todos os atletas, enfim, logo um dos treinadores pediu para que eu fizesse o curso da federação na época para poder substituir ele numa academia. E assim começou minha vida de treinadora, né? Isso em 2012, já 2013, né? Naquele período antes eu fiz uma luta oficial pela federação, na categoria 5-7. Mas eu já estava muito velha, né? Eu já estava com 34 anos, enfim. Não era mais o meu objetivo, com 34 anos, ficar lutando. Então, eu vi um novo rumo, que era ser treinadora. E assim foi. E logo depois, depois que veio a faculdade de Educação Física, muita gente achava que eu era profissional de Educação Física antes de treinadora. Não. Né? Eu fui ser profissional de Educação Física devido a um aluno meu, eu sempre conto isso em curso, né? Autista, o Daniel. Essa é uma história que eu queria saber. Pode entrar na história claro, dele? Claro, pô, com certeza. Deve, né? Então, eu assumi uma responsabilidade de dar aula para um aluno autista. Vamos falar que hoje seria o nível 3, né, de autismo. Ou seja, ele não falava, tinha dificuldade motora, um pouquinho mais de coordenação motora, né? E ele gritava durante o teste da aula, e um dos professores falou assim: olha, Bianca, eu não tenho condições de trazer ele para o grupo, né? E aí eu comecei a perguntar na época para a mãe dele fazer uma anamnese para poder entender até então, porque ela me dizia que ele tinha feito já aula de boxe. Aí eu queria entender que tipo de aula de boxe que ele tinha feito. Porque até então eu posso receber um aluno, colocar ele de frente para o saco para gastar energia, né? Só que eu não, eu queria ensinar, eu queria saber se ele estava aprendendo. E aí começa a minha história com ele no personal até a inclusão. Isso foram mais ou menos 2 anos, tá? Até que quando eu já tinha inserido ele numa aula com mais 2, 3 alunos e ele muito feliz. E essa história tem lá no meu Facebook, tem as fotos, tudo, né? Não tem no Instagram, tem no Facebook. Eu e a mãe dele resolvemos ir até o médico para poder falar o quanto ele tinha evoluído, né? E eu tinha praticamente aí 2 anos relatados do desenvolvimento dele. E o médico falou que aquilo ali que eu tinha, na verdade, não tinha validade nenhuma, porque eu não era profissional de saúde. E isso, na verdade, naquele momento imaturo da minha vida, né, eu fiquei chateada, tipo, brava, assim, com o médico, né? Porque eu achei que ele estava desconsiderando o meu trabalho de 2 anos. Porque eu provava ali a melhora do Daniel, não só a melhora, porém também que ele não estava só me imitando, que ele tinha aprendido boxe, né? No mínimo, os fundamentos ele já sabia dominar. E aí, beleza. Então, o que eu fiz no outro dia? Com 30 e poucos anos, 30 e muitos anos, eu entrei na faculdade de Educação Física, porque, né, o profissional de Educação Física é um profissional da saúde. Ali, eu entendi o que o médico falou. O que o médico falou? Você, como profissional de saúde, você consegue relatar aquele conhecimento que você, né, empírico, e dali virar pesquisa realmente. Você precisa ter ali essa assinatura da saúde. Então, ali eu já poderia, no caso, ciência com aquilo que eu tinha. Antes, não. Como treinadora de boxe, porque o treinador de boxe, para que todos entendam, ele é técnico daquele esporte. Já o profissional de Educação Física, ele englobar outros poderes ali,
né, em termos de ciência, onde ia validar tudo aquilo que eu tinha. E aí um professor meu ainda falou na faculdade, os dados que você tem, muita gente quer ter numa pesquisa. E você tem aí 2 anos relatados. Então, assim, eu agradeço muito esse médico, porque se não fosse ele, eu não teria entrado É um catuque, né? Foi aquela ideia para você. Então, assim, nem tudo aqui, a porta que fecha, é o que realmente a gente age na hora. Tipo uma janela. Então, e abriu uma janela de possibilidades, enfim, né, para mim, enfim, e assim eu me formei lá perto da pandemia. Dentro da faculdade, você chegou a fazer uma especialização para trabalhar com PCDs, no Sim, caso. Isso. Então, naquela época na faculdade, eu dava até palestra lá interna, sobre, tudo ligado ao boxe, né? No caso, a DAO com boxe. Então, assim, eu tinha que estudar mais os tipos de PCDs, né? Só que aí, durante a faculdade, durante o período que foi se passando, a federação foi tomando mais forma, nesse caso, né? E eu fui assumindo já o meu lado mais gestora, né? Então, através dos cursos. Então, a minha vida foi tomando outro rumo. Durante a faculdade, você já começou a trabalhar na gestão da federação. Isso, Mas isso aí também é bom para a pessoa ver que não é só como atleta que você pode ganhar no boxe, né? Você tem várias áreas aí que a gente pode crescer no boxe. Crescendo no Rio de Janeiro, né? A gente consegue. Na federação, quando você entrou, já tinha esse tema PCD ou foi você que implantou, como se especializou? Não tinha. Na verdade, a federação não se trabalhava com tema, né? Os cursos, e eu tive a oportunidade de presenciar vários cursos, eles eram muito mais técnicos. Eles não visavam a profissionalização, né, do boxe em si. Eu já, em 2018, quando eu implantei o projeto do desenvolvimento da federação, eu já comecei a pensar na capacitação, na forma de profissionalizar o treinador de hoje. Então, assim, o treinador hoje que sai do curso, ele sai profissional do boxe. Então, assim, a ideia é que ele, em qualquer ramo que ele esteja do boxe, ele tem que estar preparado para o ramo de gestão, de treinador, assim como vocês. Vocês se formaram e são profissionais do boxe. Vocês hoje conseguem atuar em eventos, vocês conseguem atuar como técnicos. Vocês, se quiserem fazer um curso de arbitragem, vocês serão bons árbitros e juízes. Por quê? Porque detêm do conhecimento, né, do boxe em si. Né? Então, não é só sobre boxe, é muito mais. Então, e esse muito mais foi um processo de desenvolvimento também do curso de capacitação. Né? Éramos 2 finais de semana, hoje são 3 e ainda falta. Se a gente pudesse, colocaria muito mais, mas não dá. Eu falei pro Breno que foram 6 finais de semana, não foram. Porque é uma imersão, é interminável. E assim, porque você, quando começa o curso, você sai de lá, sua cabeça começa a latejar, porque, principalmente hoje, com a escola de boxe moderna, né, que eu acho que quando vocês não fizeram com tática ainda. Vocês não tiveram tática. Eu já fiz com tática. Você já fez com tática. Com tática. Com tática, ele ainda assim ele fica mais completo e mais complexo. E bem mais legal. Porque aí você consegue entender quando que você vai pular da técnica para a tática e como que você vai ensinar através da metodologia. Então, isso foi revolucionando, no caso. O boxe, isso na parte técnica, né? Mas aí, na parte profissional, a gente tem curso de legislação, de gestão, de fisiologia, enfim, tudo isso para poder fazer com que vocês, treinadores, possam ter um leque de possibilidades dentro do mercado do boxe. Todo esse conteúdo que hoje a federação traz no curso de formação de treinadores já foi projetado e alcançado em 2018 ou foi um trabalho contínuo até o lançamento? Poucas coisas mudaram, tá? Em 2018, o que a gente fez foi tirar o modelo seminário. Antigamente vinha um treinador, ele dava aquela metodologia dele e ele avaliava através da metodologia. Então, o curso ele começa a ser modificado com o tipo de avaliação feita. Porque, assim, exemplo,
eu não quero saber se você, por exemplo, sabe história de 0 a 10 na pontuação. Para mim, assim, interessa saber se você tem conhecimento aplicado para que você possa conversar sobre a história daquilo que você dá. Então, isso eu acho que dentro de uma... A gente conversa isso dentro do curso. Mas eu preciso entender se aquele profissional que está saindo ali, daqueles 6 dias hoje, ele tem capacidade de ensinar. Ele tem capacidade de ensinar? Ele consegue fazer um planejamento, um plano de aula? Ele vai conseguir rentabilizar com aquilo que ele aprendeu? Ele vai conseguir pegar tudo aquilo, colocar na caixinha e guardar? Ou ele vai florescer? Assim como vocês fizeram. Né? Eu acho a equipe de vocês fantástica em organização e planejamento. E união. Porque ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. O laboratório podia ser só de um de vocês. Mas não. Para vocês crescerem na Zona Norte, vocês precisavam de quê? De ter pessoas. E isso faz com que vocês vão criando o quê? Uma identidade. Então, foi a mesma coisa que eu fiz com a federação. Foi criar uma identidade. Né? Então, hoje o curso tem uma identidade também, de formar profissionais. A verdade estava no nosso plano, é justamente seguir o que a federação faz para a gente ver que o crescimento de vocês foram esse, para a gente ter esse fragmento e observar que a Confederação de Boxe também já vinha no modelo, né, bom, e seguir. É isso que a gente pega as dicas, né, que são dadas lá sempre, né, por você, nos congressos que tem, às vezes tá lá ouvindo a mesma coisa, mas se teve alguma coisa que a gente não fez até agora, a gente não teve condição ainda. Essa aqui é a verdade. Esse que é o problema. Né? E a nossa ideia também é sempre abranger a nossa área, entendeu? Expandir sempre o laboratório. É nítido isso. E é nítido que é caso de sucesso, porque, assim, vocês utilizam aquilo que o mercado está pedindo em tudo. Em técnica, em pessoas, né? Vocês têm até grito de guerra, né? Que vocês falam, né? Tem grito de guerra. Quando acabar, tem que ter um grito de guerra. Como? Isso une, isso traz identidade, como eu falei de novo, entendeu? Então, assim, é exemplo para as outras equipes, com certeza, né? Organizada, não tenho nenhum problema com vocês em relação a cadastro, a algo interno burocrático, não existe isso, entende? Vocês são sempre muito educados, né? Cada curso, acho que esse último curso agora que não tem ninguém de vocês, né? Mas esse agora não, teve no passado. No passado teve o Diego, né? Teve o Diego. Então, assim, Diego trabalhou comigo no Kid Joffre, então ficou super feliz ali de estar ali fazendo um estágio, entendendo qual é o processo mesmo de como envolve um evento. Falar, Dieguinho se transformou. Ver a aula dele, ver como ele dá aula, o número, a loucura que é, mais de 30 crianças, tudo iniciante, nossa. Transformou a vida dele mesmo. Eu tava com uma turma com cerca de... Numa aula, né? Batia 40 pessoas numa turma. Então, quando o Dieguinho se formou, eu falei, pô, Dieguinho, ó, agora tá na hora de eu pegar a turma de competição, porque nós só tínhamos um horário lá na Maratona Pitim, então agora eu negocio um horário, tá na hora de eu pegar a turma de competição. Isso aonde? Na Maratona Pitim, lá em Ramos. Lá em Ramos, Tá na hora de você assumir essa turma aí. Você consegue? Perguntei pra ele, eu li nos olhos dele, você consegue? E claro, mestrão, claro que eu consigo. Aí nós ficamos lá nos primeiros 15 dias, que ele deu aula as 2 primeiras semanas, fiquei com ele lá, acompanhei e depois não precisei mais. O moleque já saiu do curso já, com a informação quente para poder jogar pra galera. E tá fazendo legal. Porque o único que tinha um horário só lá na Maré Topitim, né, onde a gente dá aula, era o Jonathan. Né? O Breno dava aula no Meia. Aí eu ficava de manhã com a turma lá, de manhã que eu tinha 2 horários, que o primeiro horário era a turma de competição e o segundo horário era a turma mista, né? O Jonathan não, era tudo junto ali, a galera da competição, chegava 2, 3 iniciantes todo dia, aí às vezes você tá com uma aula marcada lá e do nada chega 5 iniciantes. E essa turma de vocês, no caso de 40 alunos, é uma turma comercial? Então... Não chega a ser uma turma comercial, porque agora, com essa parceria que nós fechamos com a Maré Topitim, é um projeto social que atende com aulas gratuitas a galera lá, entendeu? Do jiu-jitsu, do xadrez, tem um projeto bem bacana que tem na Maré Topitim.
Então, as aulas são gratuitas, não chega a ser uma aula comercial, mas é uma aula mista, entendeu? A turma que o Dieguinho assumiu, que era minha, é uma turma mista. Então, você vai ter jovem, criança, pessoas adultas, entendeu? Que tem o interesse pelo esporte que vai lá praticar. E eu, naquela necessidade de, pô, preciso trabalhar turma de competição, não vai dar, vou ter que dividir separado. Claro. Aí o Dieguinho saiu com a cabeça quente, fresca do curso, vai ser tu mesmo, Dieguinho. E conforme a galera da turma do Dieguinho vai evoluindo, ele passa para a turma de competição do Jonathan. O processo é esse, né? A gente, quando começa a dar aula, né? E eu sempre falo que o ideal é você começa, né? Para você colocar energia naquilo e que as coisas, né, para que as coisas possam acontecer. Então, vem de 2, 3, 4, 5, esperar o tempo de processo, 1, 2 anos, e aí você vai vendo que aquela turma ali vai ter, de alguma forma, resultado para que você possa fazer essa separação, né? Para você, em algum momento, falar, agora eu consigo separar, né, a turma de competição para que eu possa fazer o trabalho que você acredita que dá certo, porque não é que na turma comercial não vai dar certo o seu planejamento para a competição, é porque os objetivos são diferentes. Sim. Isso a gente fala tanto E tanto assim, em curso 40 isso, alunos, o né? iniciante errando, a gente não pode deixar errando também. Exatamente. Então assim, e aí que eu falo, como que vocês precisam de pessoas. Então, assim, o laboratório de boxe, ele não é sozinho, né? Então, quanto mais vocês tiverem essa ideia de crescimento, vocês vão dominar a Zona Norte. Até, eu acho que dentro da própria federação, quando a gente fala em Zona Norte, a gente tem, eu acho que só vocês, a gente tem a Maré, mas no caso, a Luta pela Paz está dentro da Maré, né? E em termos de equipe filiada... Abraço O Abraço Campeão, que aí está dentro do complexo, está ali no complexo do Alemão, mas que nem vocês, assim, espalhados, né? E Madureira continua. Continua o projeto. A gente deve voltar em fevereiro, ou meado de fevereiro. Madureira é um local bem legal para vocês pegarem. Tomara que peguem, de repente, um lugar fixo, né? Que fique, porque, assim, é precário. Tinha bastante gente, né? Quando eu vi vocês lá. Então, assim, vale a pena aí fazer esse mapeamento de vocês aí, né? Dentro da Zona Norte. Está dando trabalho fazer esse mapeamento? Como é que funciona esse mapeamento? Uma pergunta que agora, eu quero fazer. Agora, para Não, mim? não é. Como é que funciona o mapeamento das equipes e qual o trabalho que isso, então, isso te dá? É um trabalho dos mais difíceis, tá? Mas foi o que mudou a federação. Porque dentro do projeto que implementei lá em 2018, até antes do Eduardo, né? Eduardo somou em 2019. Em 2018, o que eu tinha no projeto? Né? Organizar a federação, capacitar, mapear, rentabilizar, sustentar para massificar. Hoje eu posso falar que depois de praticamente aí, eu estou há quase 8 anos, né, tipo, em gestão, a gente vem passando por todos os processos de forma sustentável e assertiva, graças a Deus. Quando eu falo assertiva, não quer dizer que eu não tive erros durante todo o processo. Porém, que hoje a gente resulta em sucesso. O que eu acredito que é sucesso. Então, assim, naquele momento, eu vi uma federação que eu não sabia quem eram as pessoas que estavam ali. Então, eu precisei entender quem eram as equipes que tinham. Nós tínhamos 3 equipes praticamente só com a gente. 3, 4 equipes. E sempre as mesmas equipes. E aí eu comecei a entender o porquê que só tinham aquelas equipes. Por que não tinham novas equipes? Então, eu precisei fazer com que as novas equipes mudassem a cultura e levar a informação. O que eu levei para essas novas equipes foi informação. E o meu trabalho, e depois junto com o Eduardo, foi muito em cima de honestidade, de não. O não é uma palavra forte. O não é muito poderoso. E ele foi uma palavra muito poderosa naquele momento. Uma palavra que achavam que eu era insuportável e chata, porque o não gera resistência. Né? E eu, para poder organizar, eu precisava falar não para muita coisa.
Não existia mais. Eu sou, né... Mas isso você tá falando num cenário que você chega uma mulher, né? Cheio além disso, né? Então, sem conseguir, sem ainda nesse ponto, chegar nesse ponto aí da parte da mulher. Mas em termos de organização, eles tinham que entender que a federação não era da Bianca ou do Eduardo, que a federação é uma empresa que não é do Estado, apesar de estar escrito Estado, né? Ela não pode ter lucro, né? Porém, muita gente achava que até tinha filiado há pouco tempo atrás que achava que era do Estado. E se acha que é do Estado, acha que o governo paga alguma coisa pra gente. Não, o cargo é eletivo. É só eletivo, não tem CLT, não tem nada. Então, assim, naquele momento, o não foi muito poderoso para poder trazer ordem e progresso, o que está na nossa bandeira do Brasil. Porque quando a gente começou a valer essa regra, as coisas começaram a andar. Pessoas começaram a chegar. Eu tive tanta oportunidade e eu sempre dei muita escuta de sentar no telefone com aquela pessoa. Talvez eu tenha conversado com alguns de vocês horas sobre boxe, até para muita gente entender muita gente me testava. Eu era testada para saber se eu sabia do que eu estava falando. Uma coisa que eu observei, da nossa não, porque a gente não tem essa no laboratório, né? Em relação a treinadores. Mas que tem muito treinador antigo, né? Que tem as suas questões. Eu entendo, muito tempo na estrada, vendo as mesmas coisas sempre, né? Mas você consegue ver essa diferença dos novos treinadores chegando, como eles respeitam, como eles veem a federação com brilho nos olhos? Você consegue ver essa diferença? Vejo. Os treinadores que chegam, eles já chegam sem o pré, né? Sem o preconceito que eu falo. Então, eles estão abertos, né? A estrada é mais nova e aí a gente já tem um campo aí de praticamente 8 anos que a federação é falada e falada com mais identidade, propriedade. Então, assim, é outro tempo, entendeu? Os treinadores de antigamente, eu respeito todos, eles são mais resistentes, né? Só que eu sou a Bianca Armelin. Então, assim, para poder me desdobrar, eles não vão. Então, hoje, o mais legal, que eu acho, é que quando eu consigo quebrar esse gelo, eles viram meus melhores amigos. Porque, assim, eu pareço casquinha, mas eu sou legal pra caramba, juro. Entende? Então, assim, só que eu tenho que ter uma postura não paternalista, porque você, na visão paternalista dentro de uma empresa, dentro de algo que tenha regras, que tenha um vencedor, um vice, que tenha um bolsa atleta, eu tenho que ser justa. Eu tenho que ser justa. E tem uma coisa que eu não gosto, é jeitinho. Vamos dar um jeitinho para isso, vamos colocar ali. É seletivo, tem que estar todo mundo o quê? Dentro da regra, todo mundo quer. Então, assim, vamos trabalhar direito para que as coisas venham direito. E assim foi, né? Então, com certeza, assim, eu tenho o maior respeito pelo pessoal da antiga, tem vários aí. Vou falar do seu Antônio, por exemplo. Brigou comigo no telefone. E hoje, o último evento, ele me trouxe 10 churros não, 10 sonhos de doce de leite, de coisa. Então, assim... A briga foi séria, né? A briga foi séria. Desculpa, 10 sonhos. Então, assim... e hoje ele está em Belford Roxo, né? Na região de Belford Roxo. A gente começou a mapear agora, começou a dar mais certo agora na Baixada, que era a nossa dificuldade, mapear a Baixada. O senhor Antônio é do Projeto Acreditar, não? Do Projeto Acreditar. Conversou com ele. E aí, como ele mudou, sabe? Como que ele aceitou o novo. E o novo vem dando a ele, como fala, valorização mesmo. A aula mudou. Os atletas deles vêm até o sparring e vê aquela organização. Ele me contou, isso é muito bom até para as pessoas entenderem o que é ter identidade da federação e como equipe. Ele foi até uma arena, não, como é que chama? Vila Olímpica, lá da região dele. E aí falaram que ele não podia ficar lá com os atletas. Ele falou, mas por que eu não posso? Sou treinador
mostrou lá o Big Media dele, a carteirinha digital. Falei assim, olha aqui, sou treinador da Federação de Boxe do Estado do Rio de Janeiro, Federação Olímpica, tenho atletas, sou da equipe acreditada, enfim, por que eu não posso? Aí tinham outros treinadores não vou falar sobre, tá? Mas tinha uns outros treinadores ali sem regras, que estavam utilizando lá Belfor Roxo. E aí os políticos que estavam ali deram atenção para ele, depois que falou que ele era da Federação de Boxe do Estado do Rio de Janeiro, que tinha uma entidade à frente que estava ali no regularizando. Entrou naquela, então quer dizer que você que está certo. Isso pode dar problema, entendeu? Né? Então, assim, isso quer dizer, ele falou assim, caraca, então quem tá aqui já assume, porque nem todo político, gente, entende de esporte. Não, assim como nem todo juiz sabe de todas as leis. Então, o que você falar lá, você vai chegar lá, ó, bater, falar, o papagaio fala. Mas e aí? Documento. Quem sou eu? Federação estava no peito dele, ele foi com a camiseta azul. E aí conseguiu o quê? Uma reunião com o secretário de esporte já. Então, assim, é caminho, sabe? As coisas vão acontecendo quando você tá o quê? Se profissionalizando. E é uma pessoa que é da antiga. Virou a chave. Muito bom ver isso. Virou a chave. Entendeu? Para mim, isso é transformar. Então, a gente não tem só a transformação jovem. A gente também tem que transformar uma transformação de quem achou que, de repente, a carreira estava terminando. A responsabilidade de quem está há muito tempo é fazer parte dessa cultura, desse movimento novo que traz essa união do boxe, né? Eu vejo em várias áreas, eu falei isso pro Jonathan várias vezes, que eu vejo todo mundo crescendo quando tá se unindo. No meio do stand-up, quando as pessoas veem que o público roda o mesmo, a gente vai se seguir, a gente vai se compartilhar, a gente vai olhar um pro outro e a gente tem força, né? Junto a gente tem força, isso é muito bom de ver os treinadores. E você velhos. Vai vendo, assim, que os exemplos vão acontecendo, que nem a gente agora, dia 7, a gente vai fazer 2 eventos em um, né? Então, assim, quer dizer, vai ter o campeonato estreante junto com a seletiva, elite. Temos aí praticamente, entre os 2 eventos, praticamente 160, 170 atletas. E dentro do estreante, mais ou menos aí umas 10 equipes novas, que vão ter o prazer de estar ali com a gente, vendo a organização acontecer, independente, dentro da Providência, que é a nossa casa, que é a casa da federação, né, onde tem o nosso escritório lá, onde tem a academia do Eduardo, que recebe, né, como é importante a gente ter ali a Academia Santa Rosa, porque o quanto que a gente economiza de ter um ringue, de ter um espaço. Porque se a gente fosse depender, né, de ter que alugar lugares, alugar ringue para isso, a gente talvez não estaria conseguindo fazer o boxe acontecer. E sempre dependendo dos outros. Graças a Deus a gente tem ali. Então, esperamos aí um evento praticamente aí de no mínimo 500 pessoas e 4 rodadas. E eu falo para vocês, se daqui a 2 anos a gente vai fazer quase um brasileiro, porque vai precisar fazer a semana toda, por causa do número de equipes. Porque cada vez aumenta-se mais o número de equipes. E outra, a cada seminário que eu tô ali falando, que para mim, gente, se vocês acham que é maçante, para mim é muito mais. É muito mais. Porque eu tô praticamente aí quase 10 anos falando a mesma coisa. O que eu adiciono são os resultados. Mas para os novos, eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar qual é o caminho do seu atleta. Eu tenho que falar tanta coisa que eles não sabem. E para quê? Para que eles não possam perder. Perder o quê? Tempo. O tempo é precioso demais. São dois assuntos que você iniciou agora que eu queria abordar. A trajetória do atleta, o não perder tempo pro atleta e essa confecção de colocar o estreante e a seletiva no mesmo... De onde que surgiu essa ideia de fazer junto? De fazer junto. O estreante e a seletiva elite. Primeiro, otimizar custo, né? Em termos... E a gente precisava... Nosso calendário, ele segue o da CB Boxe. Como o brasileiro vai ser em abril, a gente precisava de tempo para poder comprar passagens, né? Que fosse mais barato ou ir atrás dos nossos apoiadores, né? Que, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né?
que o Estado possa realmente ajudar O a Estado, passagem. olha pra gente, Estado. Secretaria de Esporte. Ô, Secretaria de Esporte. Acho que vai dar tudo certo. Mas porque vai ser já o 3º ano, se a gente conseguir esse ano, que os atletas não pagam a passagem. E isso faz muita diferença na vida de um atleta. Então, a gente precisava fazer o Elite quanto antes. Só que se a gente fosse colocar o cadete juvenil agora, a gente não ia dar possibilidade também de treinamento e de rodagem para alguns cadetes juvenis. Então, assim, a gente entendeu que a gente podia dar um espaço maior de treino mesmo, para que em maio e junho a gente pudesse fazer uma seletiva do cadete juvenil. E aí, em maio e junho, a gente vai colocar novíssimos junto com o cadete juvenil, e eu ainda vou colocar ainda as subclasses do Kid Joffre no outro ringue lá dentro. Eu achei que esse ano não teria o novíssimo. Não, vai ter. Pensei que não fosse ter. Eu achei a ideia maravilhosa, porque você consegue trabalhar um estreante e um novíssimo com o tempo, né? E em relação à seletiva cadete e juvenil, quando a gente vê ela quase perto do meio do ano, e sabendo que o campeonato deles é mais pra frente, aí eles são jovens, né? Tem a mudança do corpo. Será que é isso, lá pra frente, a gente consegue manter? Ou a gente sempre vai estar dependendo aí do calendário mesmo da confederação? Geralmente a gente depende do calendário da confederação. E cadete juvenil sempre é mais para o final do ano, no segundo semestre. Isso já é muito de praxe. A gente só não consegue definir aí o mês em si, né? Eu sempre gosto de antecipar pelo menos 4 meses, tipo, os 4 meses antes, para que a gente possa se reunir, porque eu acho super importante os camps que a gente vem fazendo e os sparrings. Principalmente os camps. Por quê? No camp, que vocês participaram de alguns, principalmente o Breno, né, fez o camp lá no Museu de Amanhã, o camp dá a possibilidade daquele atleta que ainda não tem a linguagem da metodologia de boxe moderna ouvir. Então, assim, e também de avaliar. Porque cada atleta, principalmente seleção, ele vai ter um treinador, né? E ainda não são todos os treinadores que falam a mesma língua, tá? Ainda não são. Gostaria que fosse, mas não é. Mas eu venho fazendo um trabalho para que todos possam fazer a mesma língua. Porque lá no Brasileiro eu cobro. Quando a gente vai montar os treinos, eu e o Eduardo, a gente sempre cobra um plano de aula para todo dia ali ser aplicado para aquele grupo que está lá da seleção. Uma coisa que eu acho uma dificuldade, de repente, dos treinadores é o seguinte: a gente está acostumado muito a ensinar. E quando a gente vai para a seleção, não é sobre isso, né? A gente não vai ensinar atleta de ninguém a fazer nada, né? Então, acho que essa seria uma dificuldade para os treinadores conseguirem quebrar na cabeça, porque também foi uma dificuldade minha. Qual a diferença, né? Assim, por exemplo, num camp, num treino de seleção, a ideia é você otimizar aquilo que ele tem de melhor e procurar entender se existe alguma deficiência, algo que a gente possa melhorar a situação, entende? Porque a maioria vem com deficiência tática. E como que eu posso provar isso? Porque 2023, foi a gente tem uma análise de desempenho que a gente faz pós-combate. O atleta sai e ele responde naquele momento. Tipo, 10 a 15 minutos, ele responde ali sobre ele bota de 0 a 5 ou 0 a 10, agora eu não lembro, mas anota sobre tática, técnica, psicológico, física e tem mais alguma coisa, lembra. E tem mais um outro ponto. Então, assim, dentro desses pontos que ele pontuou, alguns depois ele vai elaborar. Tática, ele não consegue entender. Eles nem sabem explicar o que é tática. Então, assim, como você monta uma estratégia antes e você tem um plano tático para poder ser executado naquele momento, só que aquele atleta não entende que aquilo ali é um plano tático. Uma estratégia para ser um plano tático posteriormente dentro da luta. Ele não consegue entender. Porque o quê? Ele não é trabalhado na equipe dele tática. Ou ele ainda não sabe a nomenclatura. Às vezes até é trabalhado, mas ele não consegue identificar aquilo. E aí está a escola de boxe moderna.
né? Você saber os elementos da tática, como as ações. Então, assim, é super importante que o atleta tenha conhecimento da escola de boxe moderna para isso, para quando a gente poder trocar essa ideia de não ensinar, mas montar um plano para aquilo ali acontecer, ele poder ter essa troca. Porque no corner é que as coisas podem mudar. E quem está ali responsável? Vocês. Vocês técnicos, vocês treinadores. Entende? Então, ali você não vai estar ensinando. Ali você vai ter um olhar. Você vai ficar procurando deficiência técnica naquela hora? Não. Só que, assim, essa é uma dificuldade realmente, Breno, dos treinadores. E quando... E o atleta, muitas vezes, principalmente o elite, ele já vem muito com a cabeça formada, né? Diferente do que a base está vindo. Tá? O elite, ele já... quando a gente faz a divisão ali de corners, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque para que haja uma... Como eu posso falar? Uma interação, uma escuta daquele técnico que está indo com aquele atleta, né? Mas eu acredito com o celeiro que eu falo, que é o celeiro da base que a gente vem fazendo, esses atletas, eles já estão chegando já no nível tático, já que eles conseguem identificar muito. Então, a gente tem, assim, o que a gente espera aí para os próximos anos é que não tenha realmente dúvida sobre a nossa base em termos táticos. Todos vão realmente entender sobre... e trazer resultados mesmo pra gente. E falar sobre a base agora um outro assunto que eu queria falar com você para que a galera entendesse, mas como a gente falou de tática agora, a tática que nós usamos agora para esse podcast acontecer foi o auxílio e a ajuda da Promove Saúde Animal, que fortaleceu com a construção desse evento, fortaleceu com a construção do evento que nós fizemos no Parque Madureira, que foi sensacional. Tu gostou, Lígia, daquele evento? Muito. Tu gostou, presidente? Adorei. Ficou à vontade? Fiquei super à vontade, adorei. Então, isso aí, graças à Promove Saúde Animal e outros patrocinadores também que ajudaram, que nós conseguimos construir e estamos construindo esse trabalho. Agora, voltando à base, à construção do atleta, qual o primeiro passo para o atleta seguir no boxe olímpico hoje no estado do Rio de Janeiro? Bom, primeiro passo. O atleta ele precisa treinar dentro de uma equipe que esteja federada. Isso basta? Não. Por quê? Esse atleta ele vai precisar fazer o quê? Ele vai precisar ser federado. E quem vai dar a ordem para ele se federar? O treinador. Quem vai dar ordem para que ele possa estar dentro de um evento oficial? O treinador. O treinador é que manda na equipe de vocês, não sou eu. Porque eu recebo quando eu boto o campeonato lá, a cada 100 contatos, 90 são de atletas sonhadores. E eu não tenho tempo de atender o Rio de Janeiro, os atletas do Rio de Janeiro. Às vezes é um atleta sonhador do MMA, né? Além disso... A gente recebeu de atleta querendo, quero me inscrever no Sparring, mas qual é a sua equipe? Não tenho. Não tem. Não, isso é muito comum. Essa daqui foi uma indiretinha que o mestre jogou, que foi um garoto lá treinar com a gente, que ele nunca tinha treinado boxe. Muay Thai, luta, nada. Treinou nada. Ele lutou MMA. Foi uma luta que ele fez. Ele só foi lá. Ele só tocou a mão do cara. Ele só foi lá. Ele foi lá aperfeiçoar o boxe. Eu recebo. Gente, assim, e assim... de um lado, a gente tá rindo, mas, assim, de outro lado, como a desinformação, sabe? Então, assim... atletas, por exemplo, querendo vir agora com 45, 48 anos para lutar estreante, e eu tenho que... mas eu tenho que, assim... mas é estreante. Tudo bem, mas a gente está falando de uma organização olímpica que dá direcionamento para ser um atleta olímpico da seleção brasileira. Então, assim... primeiro, o regulamento já não vai permitir, que é até 40 anos também. Mas qual é o fundamento de uma pessoa com 40 anos lutar no estreante para o boxe olímpico? Então, assim, ele quer lutar por lutar. Não é o objetivo da federação. Não é. O objetivo da federação é fazer fazer com que aquele atleta ele possa passar o processo e que, diante dos resultados, ele conquiste a vaga de ser a vaga da seleção brasileira. É esse o nosso objetivo. Porque não tem como a gente trabalhar com... Quando a gente for fazer algo comercial, talvez,
Se a gente tivesse tempo, só que a gente não tem tempo no calendário. Aí a gente colocaria essas situações, mas primeiro, a gente não tem tempo, é outro tipo de regulamento, então bagunça muito o nosso calendário. Entendeu? Mas um dia vai crescer e as equipes, se eu posso dar um conselho do que acho que funcionou pra gente, é o seguinte: a federação, ela tá focada no caminho olímpico, nos atletas. Mas aí, as outras equipes que tem no boxe, elas precisam desses atletas que são maiores de idade. Eles vão aumentar o grupo, eles vão trocar experiência com quem tá chegando. Então, é que tem treinador que já dá uma patada no sonho da pessoa também, né? A pessoa viver a experiência do estreante, ser feliz ali, compartilhar um grupo, aumentar essa cultura. Se for uma pessoa responsável, vai trazer disciplina pro local, vai ajudar todo mundo. Então, assim, uma coisa também pro pessoal não excluir já, porque às vezes eu vejo o pessoal já pensando só em crianças e jovens, que essa é a importância de uma equipe forte, né? E entendendo que pro caminho olímpico, realmente fica muito difícil você chegar maior de idade, né? Eu tenho uma opinião sobre essa questão de ser maior de idade. Vamos lá com 18, 19, como aparece, né? O que eu acredito, tá? Vamos supor que a pessoa já treinava boxe em alguma academia X, mas que tecnicamente precisava evoluir ainda. O precisar evoluir no nível de atleta que a gente precisa para o elite é quase impossível. Né? Quando chega no elite, o atleta tem que estar praticamente pronto. Porém, existem maneiras de otimizar. Eu posso falar, uma das equipes, por exemplo, que eu acredito aí que otimiza muito o atleta de elite é o do próprio Eduardo. O Eduardo tem uma capacidade de pegar um elite e transformar em campeão. Ele tem isso. Mas junta tudo o que está acontecendo, né? As capacitações que a gente vem fazendo, né? Então, assim, aplicar o que a gente está ensinando. Vocês têm uma capacidade muito, muito boa de fazer isso. A escola de boxe moderna tem uma capacidade de otimizar esse tempo. Porque se você começar fazendo o passado com operação espelho, que eu falo, não vai conseguir. Porque você tem que otimizar aquele ensino. E você consegue isso com a escola de boxe moderna. Então, assim, não é impossível. Porém, não são todos os treinadores, tá, que têm capacidade hoje de fazer um elite correr atrás do seu sonho. Até porque, em relação à seleção brasileira, principalmente masculino, existe uma etapa aí de idade. A gente não pode enganar o atleta. Aí já entro na questão do tempo, né? Então, assim, 28 anos, você vai começar o elite? Será que vai dar? Gente... Mas aí cabe também, a gente tá falando, a sinceridade. Falar, ó, você pode chegar aqui, pode fazer um estreante. Sim. Isso pra fazer. Você tem que botar ali, projetar até onde ele pode chegar. Ó, você vai chegar aqui e aqui. Eu não vou mentir pra você. Não vai mentir. Dá um limite pra ele. Dá um limite, ó. Você consegue chegar até aqui, você quer? Porque assim como alguns dos alunos já passaram, né? Com 20 e poucos anos, mas com um sonho lá em cima. A gente tem que tomar cuidado para falar com essas pessoas também. Apesar de ser um cara, às vezes, quando de 25, 26 anos, né? Não, que falaram que eu treinar numa equipe federada, que eu vou lutar. Aí você tem que, né? Você tem que ser verdadeiro. A verdade é essa que você não pode mentir para atleta. Você não mente. Só que a gente aqui, a gente está falando com pessoas que estão instruídas em relação à legislação. Somos instruídos, a gente sabe isso. Mas tem muito treinador que não detém de informação. Então, aí tem o atleta que não é informado, porque o treinador também não é informado. Não sabe qual é o caminho. Às vezes está ali, batendo na porta do vizinho, achando que está no caminho. Mas se forma outra cultura, né? A cultura do desconhecimento de que não vai para lugar nenhum, né? Exatamente. Passei por isso. A metodologia do boxe moderno, como que surge? Como que chega até a Federação do Estado do Rio de Janeiro a metodologia do boxe moderno? Foi uma exigência, uma atualização que foi necessária ser feita ou só uma informação nova que chegou no mercado? Eu sempre assim, penso, foca naquilo que está dando certo e foca nos que estão à sua altura. À sua altura não, acima de você. Quem está acima da gente como organização? A Seleção Brasileira. O que a Seleção Brasileira trabalhava nessa época? Trabalhava a metodologia, o material do falecido Otílio
ele estava baseado dentro aí da metodologia de boxe moderno, enfim. E aí a gente traz a apostila, a gente começa a costurar a forma que o Rio de Janeiro ia trabalhar e a gente foi dando ali forma dentro da nossa capacitação. Porque, no meu entendimento, o atleta que fosse para a seleção ali, no juvenil, por exemplo, ele tinha que entender aquilo que o técnico lá em São Paulo, lá na seleção, ia pedir para ele com clareza. Porque quando você pede com clareza e você detém do conhecimento, você executa com mais facilidade. Logo, o meu atleta do Rio de Janeiro, ele vai ter o quê? Muito mais facilidade na escuta. Ele pode ser não tecnicamente melhor do que um outro estado, São Paulo, Bahia, mas ele sabendo, ele otimiza aquela situação, ele consegue entender mais e executar mais. Então, eu acreditava que falar a mesma língua iria otimizar o processo daquele atleta, tá? Mas eu acredito que para o ensino, a escola de boxe moderna, ela é transformadora. A união da prática com a teoria e você teorizar a prática para o aluno faz o aluno pensar. E isso, para mim, para quando você chega em tática, é fundamental. Entendeu? Antes da gente voltar a falar sobre a organização da federação, a divisão de tarefas entre você e o presidente Eduardo, o Kid Joffre, já que a gente iniciou na parte do início do atleta, o Kid Joffre é uma iniciativa sua. Uhum. E como que surge o Kid Joffre, a necessidade de ter o Kid Joffre? Então, 2018, era na gestão do Cesário ainda, né? Teve um sparring. E nesse sparring, tinha muita criança. Eu lembro até que a árbitra Marcela, de São Paulo, estava presente nesse sparring. E tinha umas lutas, né? De um sparring de criança, de infantil. E eu comecei a ver muita coisa errada. Desde a arbitragem, na época, isso foi antes do nosso processo, tá? Então, para você ver, 2018 foi quando comecei a perceber o que poderia mudar. Eu enxerguei coisas que poderiam dar no futuro problema, em primeiro lugar. Eu falei, não, a criança com a mesma idade, morfologicamente diferente. E elas lutavam. E o árbitro deixava a luta rodar. Eu lembro que o Cesário, na época, ele entrou dentro do ringue para poder parar a luta. Então, eu falei, cara, tá tudo errado. Aí, um dia, eu estava lá na academia Delfim, conversando com o Cesário. Cesário, tô com uma ideia aqui, da gente construir uma base através de um evento, né? E aí, eu queria dar o nome do evento, Kid Joffre, nasceu ali, numa conversa que eu estava com ele. E a ideia era que fosse algo lúdico, né? Algo que desse experiência aos pequenos atletas, para que eles pudessem experimentar o ciclo de 7 anos até chegar, no caso, aos 14, e encarasse um cadete com mais naturalidade, né? E que tudo fosse mais justo, além do justo, dentro das condições ali do Estatuto da Criança e do Adolescente, preservação aí da saúde física e mental. E aí, nessa época, o Eduardo era diretor técnico. Ele ainda não fazia parte da gestão. E aí, sentando dentro da nossa... Para poder montar o regulamento, nasceram as subclasses. Que aí, quais são as subclasses, né? Que tem o Kid Joffrinho, o mini infantil, o pré-infantil e o infantil, né? 13 e 14. Então, vamos lá. Então, 7 e 8, 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14. Então, é um ciclo de 7 anos que aquela criança vai passar. E se passou, né? Se passou esses anos. E como tiveram resultados. Então, assim, eu tenho aí resultados em brasileiro de mais de 8 atletas que foram Kid Joffre. Tem mais de 10. Então, isso mostra como que esse caminho, ele é super assertivo, né? A gente teve esse último Kid Joffre que a gente conseguiu fazer no modelo que é o que eu sempre, assim, gostaria de ter, né, feito. A gente sabe que tudo depende de dinheiro, de doação. Foi praticamente 100% doação esse evento. E a gente fez lá na Arena. Tomara que dê certo para a gente fazer lá em Madureira de novo, porque é um local onde a gente tem uma estrutura que cabe o Kid Joffre, que dá conforto ali à família, porque é um evento familiar. É um evento familiar.
né? É um evento de cultura, é um evento de projeto social, desde a parte artística até a parte de esporte. Então, isso é fundamental, isso não vai mudar. A gente tem que fazer essa união aí dos projetos sociais e da cultura e da arte e do esporte, que são coisas que transformam a vida de um atleta, de um ser humano. E o mais legal do Kid Joffre é a família. É a família ver, né, que não é aquilo que as pessoas falam, que existe ali uma arbitragem que protege, que existe ali um contato físico com uma criança com respeito. Isso é muito interessante, que nesse ponto o boxe em sociedade é uma parada muito, muito marginalizada. Eu comecei, eu não tive minha carreira de atleta, eu tive muito pouco a minha carreira de atleta, porque eu comecei já bem cascudo, já bem velhinho, já com outras responsabilidades, casado e tudo mais. Então, eu perdi essa oportunidade, porque dentro de casa eu tinha esse preconceito. Pô, tu vai fazer o boxe, tu vai se machucar. Tu vai fazer o boxe, tu já não é muito bonito. Tu vai fazer o boxe, vai piorar a tua situação. Então, tardou muito para eu conseguir entrar no boxe. Com o Kid Joffre, nascendo em 2018 para 2019, você tem algum... Acredito que elite não, mas você tem algum atleta que veio do início do Kid Joffre até agora? Tem. Daniel Barnabé e o Fabrício. Foram os dois que começaram, foi a primeira luta, de 7 anos. Né? Eles lutaram entre si, né? Então, tem ano que eles se juntam, que eles vão lutar juntos, tem anos que não, né? Depende. Só quando chegar a elite, que realmente acima de 20, que eu acho, ou 21, é que eles vão aí ser elite pra... Não, o Fabrício já é elite agora. Fabrício é elite. Fabrício já é elite O agora. Fabrício é o Fabrício lutador futuro. É o Zé. Não, É o Zé. É o Zé. É o Zé Ah, tá, Galinho. Zé Galinho. Isso, é. Mas os dois iniciaram. Então, eles são a prova viva que dá certo, né? Se foram medalhistas. Barnabé foi medalhista de ouro esse ano. Então, assim, mostra que realmente eles são os representantes aí de que o Kid Joffre realmente dá certo e o ciclo dá certo. Isso aí, com certeza. E com relação, já mudando o assunto, com relação à divisão de tarefas, como é que funciona a sua parte na gestão e a parte do presidente na organização? Então, eu falo que é uma relação quase espiritual, né? Porque no início, a gente trabalhava praticamente, assim, todo dia, de 5, praticamente, era 5 horas da manhã, pelo menos 1 hora a gente falava. Eu peguei a gestão com ele, a primeira, no caso, ele como presidente, eu entrando no curso do bombeiro. Entrando para ser recruta. Então, assim, imagina que eu só tinha de 5 horas da manhã às 6 para poder falar com ele, o resto eu estava aquartelada, e depois de 6 às 7. Então, a minha vida ficou, assim, uma loucura em relação a isso. E desde que a gente se conheceu, a gente todo dia falava sobre boxe, sobre desenvolvimento. Né? E quando eu convidei ele para poder vir para a federação, isso na direção técnica, em 2019, né? E a primeira vez ele negou, por causa do evento do trabalho dele, né, da academia. Na segunda vez, eu falei para ele, olha, não sou eu a federação que precisa de você, mas o boxe precisa de você. Inacreditavelmente, gente, eu não conhecia o Eduardo. Eu não sabia que era ele. Eu simplesmente, um dia, eu estava na mesa diretora, olhei ele no corner e algo me falou. Eu sempre falo que é o Santa Rosa que fica gritando no meu ouvido. É o espírito dele que fica ali. Esse é o cara que vai te ajudar. E esse é um dos caras mais parceiros, assim, que realmente alguém pode ter dentro de uma empresa para que as coisas possam evoluir. Primeiro porque a gente tem o mesmo propósito com o boxe, né? Que é desenvolver, né? A gente não... Nosso princípio não é fazer campeonato. O campeonato é consequência do desenvolvimento que a gente faz. O que a gente vê em outras entidades muito é isso, que estão muito preocupados em fazer resultados sem processos. E isso mostra que, assim, que a união de trabalho, a dedicação de tempo que a gente deu, principalmente aí nesses 4 anos que a gente guerreou realmente, que eu falo que foi uma guerra. Porque você simplesmente, você tira o tempo que você tem da sua família, de outro trabalho, porque ambos têm outro trabalho, para você se dedicar exclusivamente para o boxe. Foi isso que a gente fez. Hoje, a gente procura mais braços para poder ajudar, e mesmo assim é difícil, para que a gente possa evoluir, né? Não é que a gente
centralize as coisas, não é? Exemplo, para mim é ótimo que vocês estejam fazendo isso, que vocês vão receber as equipes filiadas, assim, se for primeiro das filiadas ou não, outras equipes, enfim, porque o que eu falei, era um objetivo que a gente tinha, mas não existe tempo para isso. Hoje meu dia começou com a federação, quando eu vi já era meio-dia, 1 hora, eu ainda estava atendendo, e outras demandas vão acontecendo. E eu não trabalho exclusivamente para a federação. Então, o trabalho foi encaixado, né? A gente não tem a mesma personalidade, né? Ele tem aquele jeito mais sorridente dele, eu sou aquela pessoa que mais rígida, né? Não. Falar o não pra coisa acontecer. Mas eu também digo sim, né? Assim, não é assim também. Calma. E às vezes o meu não é para poder dar caminho, entendeu? Fazer o certo. Muitas pessoas, assim, quantos atletas eu puxo a orelha e ligo eu mesmo, sabe? Para falar, cara, por que você tem um atleta que vai saber? Cadê seu nome no campeonato tal? Até agora eu não vi. Vai comer bola? Não acredito. Você bateu na trave durante 4 anos e agora o que você está fazendo da vida? Entendeu? Porque às vezes eu acompanho. E às vezes o treinador não tem, às vezes, aquela habilidade de conversar com o atleta, né? E aí eu pego o telefone e vou e ligo e falo com o atleta, tentar poder projetar um pouquinho. Porque qual é a referência que ele tem? Às vezes o treinador está perdido também. E aí o atleta também está perdido. E quando é a hora dele, de repente, tipo, tá ali comendo bola, sabe? Tipo, deixando a vida passar. Uhum. Então, assim, eu fico preocupada também. Mas voltando ao Eduardo, é isso. É um trabalho de parceria, onde a gente soma a habilidade e competência de cada um ali, para que a gente fizesse o trabalho que a gente vem fazendo, né? A gente errou muito, aprendeu muito, vem evoluindo bastante. Acreditamos aí numa próxima gestão de 4 anos aí, que muitas coisas boas possam acontecer. Eu acho que tende o boxer realmente, a gente praticamente em 4 anos aí dobrar realmente as equipes. Eu acredito isso, porque o crescimento de equipe em relação ao atleta é exponencial. Entende? Que assim, quando você mostra, principalmente se chegar na baixada, assim como a gente está chegando, quando você mostra para aquele treinador quais são as vantagens do atleta, né? Estar no lugar certo para poder conquistar aquilo que ele quer, não só medalha, aí tudo muda. E quando eu mostro que todo mundo fala assim, a federação cobra muito, cobra isso. O que a gente cobra é estatutário. É estatutário para o esporte. É o mínimo, que é o salário mínimo. E é anual. E isso tem gente que ainda paga menos, porque é com desconto. Mas vamos lá, vamos dividir aí o quanto é que é o salário mínimo hoje em dia. Acho que tá 1.500 alguma coisa. 1.615, né? Por aí. 1.600. Vamos lá. Divide por 12. Divide aí por 12. Na matemática. Misericórdia. Divide aí, Dedito, que é professor de matemática. 10 dá 160. Menos de R$140 por mês. R$140. Então, uma equipe, ela precisa, se ela quiser investir nela, investir nos atletas, ela precisa ter R$140 aí, no máximo, né? No máximo, porque vai ser o valor máximo que ela está pagando, se ela quiser, porque se ela pode pagar até mais barato. Porque o primeiro valor foi 900, eu acho que foi isso. Então, assim, ela vai ter ali R$100 por mês para investir na carreira, porque também faz carreira. Vocês ficaram mais conhecidos quando vocês estiveram na federação, correto? Muito mais. Entendeu? Aonde vocês alavancaram. Então, é um investimento. Entende? Então, assim, as pessoas falam muito sem saber. E isso, o que é R$140? É uma pizza, gente, hoje em dia. Real, é uma pizza e um refrigerante. Então, o que aquele treinador, o que aquela equipe precisa saber é o que ela quer da vida. Eu sempre falo, qual é o seu objetivo? A primeira coisa que eu pergunto, seja quando me liga uma equipe, qual o seu objetivo? Que é o que tem a gente no plano de aula. Porque senão eu vou perder tempo. Porque tem muita gente liga para mim para contar história. E muitas vezes eu não tenho... Eu queria conversar com todo mundo, mas não dá para ficar conversando para poder assim, trocando ideia. No boxe aqui no Rio, se você não tá no caminho olímpico, tá dando volta, porque não tem um boxe profissional aqui, não tem essa transformação se não pegar esse caminho, né? Para onde o treinador tá indo, para onde tá levando os alunos.
Pra quê? Vai pagar lá pra fazer um campeonato, uma competição, tomar murro na cabeça e... Pra quê, né? Pra nada, praticamente, né? E o boxe profissional já entra em outra esfera, né? Uma esfera onde a gente está falando de dinheiro, né? E hoje ainda entra no ramo de aposta. Então, assim, entra numa esfera que o boxe olímpico não conversa. Então, assim, o que eu vejo muito, né? Então, o que a gente vê? Quem são os atletas hoje que têm hoje visibilidade para o profissional? Quem são os promotores? Quem são os patrocinadores? Esses patrocinadores, eles vão em cima daqueles atletas que estão aqui na ponta, que vieram do Olímpico. Quem está despontando é quem estava no Olímpico. A Bia veio do Olímpico. O Herbert do Olímpico. Eles migram depois de uma certa idade, né? Então, assim, eles estão fazendo uma carreira, eles estão migrando, é o caminho. Aí tem aquele lá que sonha, que não se deu bem, no caso, não teve tantos resultados para estar numa seleção, chegou no elítico, então com 18, 19, 20, vai o quê? Procurar o boxe profissional. Para você estar dentro do boxe profissional, você tem que ter dinheiro, você tem que ter gente, visibilidade. Entende? Tem que ter o quê? Dinheiro para poder treinar, exclusivamente. Para você promover. Então, assim, não é tão fácil quanto parece boxe profissional. Entende? Porque ele é unidade, né? A gente está falando de um patrocínio em cima de uma pessoa só. E o boxe olímpico, ele é... Quantos tem? Imagina lá. Qual é o investimento que o COB tem que fazer, praticamente, para que uma seleção olímpica funcione? A gente está falando de altíssimo rendimento. A gente não está falando de técnico. A gente está falando de uma seleção de técnicos. 1, 2, 3, 4. Analise de desempenho, fisioterapeuta, nutricionista. Então, investindo num grupo que são os reservas, que é aqueles que vão substituir, e os que são oficiais, o que estão ali. Então, assim, o boxe olímpico, ele investe no grupo. No boxe profissional, é naquele que traz o quê? Resultado, mídia. Hoje em dia, mídia, né? Se você for ver, até mídia. Isso. Vou investir onde tem mídia também. Tá aí as lutas aí, né? Você tem mais seguidores, você pode lutar sem saber nada de boxe. Então, assim, eu gosto de chamar disso, a gente na federação, a gente chama de boxe de entretenimento. Porque é tudo fora de regulamento. Não são pessoas que viveram uma estrada de atleta, entendeu? Então, assim, mas que evoluem, de alguma forma evoluem, né? Tem coisa muito feia? Tem coisa muito feia, né? Mas, assim, você é contra? Não, eu não sou contra. Porque esse é um poder de massificação que o boxe, que está ocorrendo com o boxe, que a gente só tem a ganhar, que é o boxe na boca das pessoas. Só que a gente não pode deixar de mostrar aquilo que é o correto. Que existem atletas que estão na estrada, que existem atletas olímpicos e profissionais que precisam de respeito. Mas também é interessante a gente ver essas lutas, assim, eu com minha aluna do personal e falar, aquilo ali não é boxe. Sim, você vai falar. Tipo isso, assim, né? O aluno já identifica, né? Então assim... Bom. Quando o aluno ele consegue identificar, é quando ele realmente consegue entender que... Isso aconteceu no curso agora, né? A gente tinha acabado de dar uma aula. E aí eles tinham que avaliar, né, o grupo da clínica que estava lá. Estava tendo uma clínica de boxe. E aí os alunos conseguiram identificar exatamente os erros dos alunos. Então, assim, para você ver como o conhecimento faz você ter discernimento ali de conhecer. E o aluno comercial, né, quando ele tem uma aula boa, ele consegue ver realmente se uma luta realmente é boa ou não, entendeu? Mas eu não sou contra o boxe de entretenimento. Eu acho que tem que misturar para poder... Acho que quando você mistura num evento as duas coisas, você dá a oportunidade para que o seu atleta seja visto, ou atleta olímpico, ou atleta profissional. Então, assim, exemplo que no da Spaten estava lá. Da Spaten, por exemplo, tinha as lutas, né, do Herbert, da Bia, tinha uns outros do card, e no final era a do Popó e do Vanderlei, que é o que deu o grande problema. Mas, assim, se a gente for ver, foi o que deu o grande problema porque estava fora do regulamento, certo? As outras foram lutaças, sabe? Então, assim, que dava gosto de estar ali presente. Para mim foi um presente estar ali, poder
poder assistir e tá no Brasil vendo um evento daquele tamanho e dando possibilidade a isso, das pessoas conhecerem, né? Pessoas que vêm do MMA, porque tinha muita gente do MMA, da luta livre, enfim, mas dando espaço aí para o boxe independente, olímpico, profissional, para que as pessoas possam conhecer. Essa mistura do boxe de entretenimento com o boxe olímpico, eu sou bem sério contigo, eu fico meio confuso, porque eu acho que é realmente uma visibilidade muito boa, mas a falta de regulamento, por exemplo, tem pessoas que não tem nada de boxe. Chegam, treinam, fazem 2, 3 aulas e já treinam. Eu não sei até onde isso é positivo pro esporte, além da visibilidade. Eu acho que faz com que o atleta que queira iniciar no boxe pense que é fácil. E quando chega, toma um soco na cara, machuca o olho, o cara fica confuso, já não sabe mais, não tem mais tanta certeza do que está fazendo. O que acontece com o boxe de entretenimento que a gente está falando é que, assim, eu chamo que o treinador é boxe de manopla, né? Porque a maioria dos treinos que você vê aqui, tipo, tá suando. a emissora tá, né, colocando ali em ar, é sempre fazendo manopla. Você não vê um sparring, né? Você não vê um sparring, um toque, dificilmente você vê um toque, né? Mas as coisas foram mudando um pouco também, né? Eu vejo muito assim, em termos de evolução, esse do que a gente fez, esse último que fez, que a última luta era do Nego do Borel, você vê como ele evoluiu. Ele evoluiu, né? Podemos falar? Não, dá para ver na postura dele. Né? A postura, né? Então, assim, existe um tempo para evolução. E ele foi testando os treinadores, né? Hoje o treinador dele é o Cesário. É o que deu resultado para ele, entende? Então, assim, e ele começou a treinar em academias, né? Onde o Cesário tem conhecimento e onde é costume fazer sparring. Então, o sparring é uma escola, né? Então, é uma escola para que você possa receber um soco, saber se defender. Porque boxe não é bater. O que essas pessoas acham que é igual a manopla, e não é. Então, assim, se defender faz parte, né? É boxear sem ser golpeado. Tocar sem ser tocado. Exatamente. Então, assim, essa é a ideia, isso é boxe, entendeu? Então, assim, a deficiência técnica dessas pessoas, e eu vou falar de muita gente, é trabalhar a defesa. Como existe dificuldade. Eu vejo muito isso nos cursos. Como que os treinadores trabalham mal as defesas. Para mim, assim, a defesa, o domínio da distância, né? E os golpes é o que realmente, quando a gente começa a falar de tática, sem isso não existe, né? Não existe. Não tem como. Você tem fundamento, aí o fundamento faz sentido quando a gente domina a distância e as defesas para aplicar lá os golpes. Exatamente. A preparação, a construção de uma ação de ataque também é algo que falta bastante. Exato. Então, porque aí a gente está falando em ação de ataque, a gente não tá, porque as pessoas confundem, né? Dos golpes com os ataques. Como é diferente? Porque a diferença da técnica e da tática. Então, a construção disso tudo ela vai acontecer quando você entra na tática. Então, as pessoas ficam muito nos fundamentos, muito nos elementos. E mesmo dentro dos elementos, constroem ações muito simples, tem preguiça de construir ações, né, que possam ter muito mais, como fala? Coordenação? Não falo coordenação, mas quando você dá capacidade ao seu cérebro de criar várias ações, quando você escreve isso, entende? Você faz com que seu atleta ele tenha inúmeros recursos para poder trabalhar com o mesmo atleta. Então, assim, eu hoje só trabalho na etapa de ensino, mas eu já fiz curso de arbitragem, enfim, são muitos anos de curso, então eu analiso muito bem, assim, eu posso falar que eu gosto de analisar lutas, mas você consegue ver quando o atleta ele tem repetição de ação. Fácil. Essa repetição que ele faz com certeza na academia dele. E pode falar, ele vai fazer no saco, ele vai fazer com o atleta. Por quê? Quem está dando esse recurso a esse atleta, quem que é? Treinador. O treinador. O treinador que está dando esse recurso. Então, assim, quando o treinador, ele constrói, né, sempre anagramas diferentes para que aqueles recursos possam ser maiores,
você dentro de um corner, você consegue fazer com que aquele atleta, ele possa ser, aquele plano tático seja realmente assertivo. Agora, se é o mesmo, e aí você pode ver, quando é o mesmo do outro lado, você consegue fazer rápido um plano tático na hora para poder ser realizado. Porque você já sabe, você já está vendo o que está dando. O que eu posso fazer contra aquilo ali? Qual é o meu contra-ataque para poder ser feito? O que eu posso fazer? Qual é a ação que vai quebrar aquele ataque que está sendo sempre repetitivo? Entende? E o treinador ali do lado de fora, ali, observando isso tudo, ele precisa... Onde que entra a experiência para chegar e analisar a questão das táticas do adversário e encaixar um contraponto com o seu próprio adversário? Então, primeiro, análise de luta. Vejo poucos atletas e poucos treinadores realmente assistindo luta. Agora que a gente tem, tomara que a gente consiga colocar nesses eventos a transmissão, porque ajuda muito, né? A transmissão... Sem deixar que fica lindo e para os atletas que estão participando, é a magia. O custo é muito, assim, é muito alto, sabe? Então, assim, a gente tá vendo se tenta colocar pelo menos na semi e na final, né? Porque dessas são 4 rodadas, então o custo aumenta demais. A gente vai tentar, além da fidelidade do próprio da arbitragem, porque o sistema faz aparecer ali, né? Então, Secretaria de Esporte, olha pra gente, Secretaria de Esporte. É importante, na verdade a transmissão é importante e deu realmente, assim, a voz do Nelson, né? Tipo assim, engrandeceu aí a transmissão, ficou muito boa mesmo. Mas, assim, voltando à parte da tática, é que quando você estuda, no caso, as lutas, você começa a fazer com que o que eu faria para poder quebrar essa ação daquele atleta. E você começa a construir formas para que isso aconteça. Entende? Então, assim, não tem como na hora. É uma questão de exercício. O cérebro precisa que você exercite aquela ali, para que quando você precisar fazer aquilo rápido, você possa fazer com mais naturalidade. Porque se você não exercita aquilo, né, você acaba não fazendo ali com naturalidade tão rápido. Porque quanto tempo você tem no corner? 1 minuto. 1 minuto. Mas você dá 10 segundos ainda para o atleta dar aquela respirada, você vai beber água. Então, assim, você tem ali 30 segundos para poder realmente mudar o plano tático dele. Se o aluno estiver perdido, você vai falar e vai terminar, não falou nada. Então, assim, e fora que não tá ali. Mas se você tem algo que realmente seja assertivo para ele, com certeza ele vai te prestar Geralmente atenção. eu tenho feito com os meus alunos é o seguinte, estudar o vídeo junto com eles. Isso. E pedir o ponto de vista deles para eles desenvolver o mesmo diálogo que o meu, né? Uhum. Então, geralmente, a gente faz assim. Isso. Se você faz junto com ele, é mais fácil, porque aí você faz ele pensar primeiro e depois você, se fosse assim. Entende? Então, assim, o que eu faria isso? Então, assim, como muitas pessoas não estudam tática, vocês ganham quando vocês estudam. Porque isso quer dizer que você consegue ali ver se existem ações daquele atleta repetidas. Além de a distância, por exemplo, que gosta de lutar. A envergadura que aquele atleta tem. É um atleta brigão? Vai colar muito? Né? Vai agarrar? Não. Vai lutar na longa? É um atleta que vai lutar com o seu psicológico? Entende? Então, assim, são 1000 coisas que você consegue definir antes. Eu cheguei para um atleta, não vou falar o nome, e ele está numa categoria muito difícil, daqui do estado. Eu perguntei para ele, você sabe quantas pessoas que você vai lutar? Aí ele, não. Que perigo. A gente brigou para tirar dos nossos atletas, viu? Porque eles acabavam de lutar, chega sempre filma para estudar depois, e ele postava as lutas todas. Pra colocar. Cara, o pessoal vai estudar vocês. Posta só trechos da luta. Posta 3, posta a luta. Tudo. Deixa que a federação coloca lá. Você tem o trabalho de procurar, né? Para poder baixar. Botar no tempo certo. A gente lá, deixa lá e talvez o cara nem estude. E nem estude. São poucas pessoas que estudam. Mas com certeza as pessoas que estudam têm resultados melhores em relação à tática. Entendeu? Então, assim, e é isso. Você só dá... Seu atleta só vai conseguir estudar tática, estudar análise tática, se você estudar com ele.
porque você é a referência dele. É que nem mãe, pai, filho. Se a gente dentro de casa, a gente não faz, nosso filho não vai fazer. Então, é um trabalho, né? É um trabalho que tem que ser realmente feito e iniciado uma cultura que dá resultado lá na frente, entende? Então, assim, e é isso. E você constrói isso através de lá, bota um papelzinho ali, fala, eu posso fazer isso, 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 ou dá... Aí, vamos supor, você fez aquilo, executou, deu certo o plano, foi assertivo, beleza, e se não deu? E aí? Aí você fala, nossa, aquele plano, e agora? O que eu faço? Então, dê possibilidades para que você possa. Sempre vai dar, assim, de verdade, o estudo do plano tático ajuda muito. Ajuda de verdade. Eu sempre falo com eles que quem tem mais argumento acaba sendo um treinamento psicológico. Quem tem mais argumento vence uma discussão. Então, a gente trabalha alguns mesmos trabalhos, mas sempre coloca de uma forma diferente, que é para que eles tenham um argumento, para poder lidar com a distância, para poder lidar com a preparação, com a entrada e a saída de uma ação de ataque, iniciar um ataque após uma ação defensiva. Então, a gente sempre trabalha diversificando muito as ações. Mas agora, vocês querem falar mais alguma coisa com relação a esse assunto? Tem uma coisa que é importante, que poucas pessoas sabem, e vocês também ainda... Poucas pessoas sabem ler o placar. Entende? Então, assim, no curso vocês não estavam no curso de corner, não, que a gente fez, né? Não, nós não conseguimos. Então, doeu muito não ir. Nem fala. A gente vai fazer um novo para poder pegar o presencial também, porque é legal o online, mas o presencial é legal porque você vai tirando as dúvidas na hora. E nem sempre a gente tem tempo para tirar depois, né? E no curso do corner a gente fala do corner 3, que é aquele que vai analisar ali. Então, muitos atletas chegam não sabendo o posicionamento dos juízes. E muitas vezes um juiz pode virar a luta. E quando que a gente vai saber? Se você sabe ler exatamente a leitura dos rounds. Então, estejam presentes. O Cachorrão tava até falando do... Você foi no seminário dele? Ele geralmente ele eu passa. fui no seminário, ele falou sobre, né? Uhum. E eu vi ele falando sobre se apresentar por juiz, né? Porque você vai ganhar por juiz. Uhum. Então, ali eu vi também a dúvida do pessoal. Ele não passou tudo porque justamente tem um seminário sobre isso. Que tem que se apresentar para o juiz para você fazer, talvez, aquele atleta virar. Porque ele conseguiu fazer isso no Brasileiro, né? Que ele ficou muito feliz por ter conseguido pedir para o atleta ter uma apresentação melhor para tal juiz. Você vai... Cuidado com essa apresentação. Porque senão a gente vai estar falando aqui, as pessoas vão entender que você vai ter que falar lá com o juiz. Pelo amor de Deus, gente, não é isso. Não. Exemplo, tá, o juiz, vamos supor, o juiz 5 tá aqui. Esse juiz 5 aqui, ele vira a história. Ele vai virar. A gente precisa virar ele nesse round. Se ele der para o nosso atleta, quer dizer que a gente vai ganhar. Só que até então ele não estava dando para o nosso atleta. Então a gente tem que convencer ele. Primeira coisa, o corner 3 não vai ficar gritando. Você tem que falar no sapatinho. Porque esse juiz vai perceber que a gente está tentando comprar ele. Porque boxe também é teatro. Entendeu? Por isso então, que eu falei apresentação. Calma. Só assim, eu converso com eles assim. Eu falei, vocês têm que lembrar que boxe é uma apresentação. Você tem que mostrar competitividade. Teatro. Teatro. Tem que vir. Eu já tava entendendo que você queria que o atleta fosse apresentar pro juiz. Não. Teatro real. Então, quer dizer que dentro daquele lado, né, do quadrilátero do ringue, você vai fazer o quê? Inicia a ação de ataque. Já começa. Já mostra mais ali, golpeia mais ali e depois foge, entendeu? Então, assim, convence ele nos primeiros segundos, porque depois ele vai para ele não esquecer, entende? Então, assim, esse teatro existe e ali você pode ganhar uma luta, né? Então, é super importante que o corner também tenha esse conhecimento de virada de placar para que a soma de rounds, tudo, porque muitas vezes, principalmente quando é dividido, né, uma alteração e um conhecimento como esse faz o seu atleta ganhar aquela luta. Agora pro ano de 2026, como é que vai funcionar o calendário de formação, de curso, que a gente falou, do curso de formação do treinador, do curso de arbitragem, a clínica de corner? Tem algum planejamento para esse ano, 2026? Então, a gente estava com um planejamento até abril, né? Porque é o que a gente tinha que correr aí para poder apresentar para vocês. A gente está com um curso em andamento, com finalização dia 31.
mas está bastante gente já pedindo um próximo. Acredito que maio e junho possa ser que tenha um novo. É sempre assim, né? Sempre no início, para o final, geralmente no meio, isso depende. Tem que ter, no mínimo, aí 20 pessoas para que ele ocorra. Eu não gosto que passe muito disso, porque atrapalha na apresentação de TCCs, atrapalha no dúvida. Eu prefiro uma turma mais, como fala? Uma turma menor mesmo, para que a gente possa explorar mais os assuntos, né? Para não se perder. Então, temos o curso Andamento, aí depois a clínica de córnea, eu vou tentar colocar antes do brasileiro, estou a fim de colocar. Então, talvez aí em março, né, abril, pode ser que seja também, porque o brasileiro é só final de abril para maio. Então, março e abril, com certeza, eu acho que a gente coloca isso aí para a galera ficar ligada e utilizar as técnicas, né? E não só técnica, na verdade, porque o curso de córnea, o seminário, ele é muito mais a vivência do que deu certo, do que dá certo, né? Até o que eu trouxe no curso, opiniões de atletas, né? Então, assim, isso é importante, porque a gente só vê a visão que o treinador tem, mas e a visão de atleta naquilo? O que o atleta acha do córnea? O que o atleta acha que o córnea tem que ser? Então, assim, isso a gente trouxe também. A gente também aborda. O de arbitragem já está lá, a data, vai ocorrer até então, vai ocorrer junto com o estreante, né? Porque aí o estreante e a seletiva passa a ser um estágio para os novos árbitros. A gente hoje tem uma equipe de arbitragem extremamente capacitada, né? Um grande avanço isso para a Federação de Boxe do Estado do Rio de Janeiro. Uma das coisas que eu e o Eduardo, a gente prezou muito, porque é muito difícil, gente, você estar ali numa mesa diretora e você ter uma equipe de arbitragem que você, assim, não confia, porque você está lidando com pessoas, com sonhos, com mimimi, então, assim, é complicado. Qual foi a nossa estratégia a isso? A utilização deles em sparring. Então, o sparring, para eles, é uma escola, né? E eles sempre estão lá, né? Dedicando lá o final de semana deles, fazendo acontecer. Então, salva de palmas aí para os árbitros do Rio de Janeiro. Quando eles chegam lá no Brasileiro, eles têm uma vivência, mesmo quem começou há pouco tempo no Rio, tem uma vivência muito maior que pessoas que estão ali, porque no estado não tem boxe. Então, assim, você vê que quantos eventos a gente tem no Rio de Janeiro que são oficiais, mais os sparrings que eles participam. Então, se você for em hora-aula, eles estão super avançados. Uma profissão brasileiro foi do Rio, né? Exatamente. Uma profissão fácil de criticar e difícil de gente querer se interessar de estar lá, né? Não é um curso que tem muita gente, tem muita procura, né? Porque exige, eu acho que uma coisa que é gostar, né? Porque lá dentro do ringue tem o personagem principal, tem os personagens que é o lutador, né? Que são os lutadores. Mas tem ali o árbitro que tá ali para poder segurar aquela situação, né? Segurar aquela peteca. Então, assim, tem que ter conhecimento, tem que ter postura, né? Tem que confiança na execução, tem que ter ali, Larissa faz um trabalho muito bom na parte da diretoria, né? Ela tá sempre ali, sempre envolvida, sempre fazendo as reuniões ali para que as coisas possam sempre desenvolver melhor. Então, eu acho que isso é fundamental para que dê certo. Mas não é uma profissão que todo mundo gosta de ser. Mas quem gosta, adora, né? Mas tem que gostar. Você viu a transição da federação da época do Cesário, né? Uhum. Você chegou a trabalhar com o Cesário. Aí, nessa transição, você já viu a transformação da federação com a organização de vocês? O que mudou de uma organização para outra? Assim, tem uma das coisas que a gente fala são eras, né? Desde o seu Maurício, que eu não estive, depois Cesário. Fez. Então, desde o seu Maurício, Cesário e Eduardo comigo. A primeira coisa que a gente tem hoje, facilidade, que a gente sempre fala,
é isso aqui, é a internet. Né? Como hoje é fácil fazer uma transmissão aqui para que vocês possam ter aí informação. Naquela época não tinha. Fácil. Mas vamos falar que naquela época não tinha isso. Não. Né? As pessoas conversavam pela internet, você tinha que ir até uma como é que fala? Uma lan house para poder ver. Lan house, webcam, para você discada. Para você Casa do amigo. Para você fazer uma reunião, você não podia. Hoje eu falei várias vezes com o Eduardo resolvendo coisas pela webcam. Então, assim, eu acho que é difícil você ter que julgar o trabalho do outro. Porque a gente está dentro de uma revolução digital que só ajuda a gente. Constante, que me ajudou muito a mapear, né? As equipes, as pessoas, trazer pessoas. A internet me ajudou a trazer pessoas. A internet me ajudou, porque foi através da internet que eu coloquei lá sobre, no caso, o mapeamento e a regularização, né? Quem são os treinadores da federação? Que eu comecei isso, a tentar fazê-los entender da importância de trazê-los de novo, de isso acontecer. Foi através da internet. Então, assim, o Cesário teve algumas alianças que deram certo, outras não. E as alianças são coisas que a gente faz que muitas vezes nos toma tempo. Entende? Porque extremamente complexo, né? Porque assim, vamos pensar que se você tem 4 anos a 8 anos de gestão, se você fez uma aliança mal feita, você já perdeu 4 anos. Se você entendeu? Então, assim, tudo e por quê? O que vai andar, às vezes, quando você faz uma nova aliança, muda tudo aquilo. Então, às vezes, processos que estavam iniciando começam a cair. É como se fosse governo. É muito parecido com o governo. Exatamente, é uma política, né? Então, assim, é uma política. Entendeu? Então, assim, isso atrapalha o desenvolvimento, né? Então, quando eu cheguei para o Cesário pediu minha ajuda e eu cheguei através de uma palestra sobre profissionalização, que foi isso, que eu cheguei na federação através dessa palestra, apesar de já frequentar muitos campeonatos antes, sempre quietinha, né? O que eu propus para ele, o que ele falou, não, vamos começar, ele me deu espaço para poder começar. E assim foi. Então, assim, foi uma aliança que a gente fez naquele momento. No final de gestão já dele, já estava cansado, enfim, né? Queria dar a aula dele. Então, eu acho que foi a última aliança que ele fez, que foi trazer aí Bianca e Eduardo, deixa ele um legado, sabe? Porque ele fez pelo boxe. Todos fizeram. O seu Maurício fez muito pelo boxe. Dentro das condições que cada um tinha. Só que eu e Eduardo tem uma das coisas, uma habilidade de aquariano, que é criar condições de... Ambos são aquarianos? Ambos. O meu é sábado, agora é 24 de janeiro, e o dele é 10 de fevereiro. Não, 11. Apesar que Cesário também é aquariano. Mas o que acontece? A habilidade que eu e Eduardo tem, juntos, é de sempre criar possibilidades e estratégias. É nascer do lodo. É sair do nada. Isso a gente tem. Isso eu tenho. Eu gosto disso. Eu gosto. Isso me movimenta. Isso me deixa feliz. Essas metas malucas, sabe? Então, então a gente fez isso. É tirar a federação do nada. A consultoria que eu dou, aí é do meu projeto profissional meu, é como construir uma federação do zero. A Federação de Minas foi construída em 2 meses. São 2 federações que rentabilizam hoje com mais padrão, que é Rio e Minas. Mas já é co-irmã mesmo, a Federação de Minas? Co-irmã você fala como? Você fala? Segue tudo o que... A Federação do Rio faz? Isso. Tudo não. Mas a gente deixou praticamente aí tudo detalhado, como que eles fariam. Então, assim, hoje eu não dou mais, eu não acompanho mais, mas a gente já deu a receita e eles estão fazendo o trabalho deles lá, a política deles. Mas foi mais fácil, entende? Então, assim, Minas tem como mapear... Minas eu não lembro, são 300 e poucos municípios, é muita gente. Tem muito boxe em Minas, muito. Só que tem que ter tempo para trabalhar, tem que ter disposição.
E isso não é... O problema é esse. É você ter disposição para você sentar e atender. Você pega o meu telefone hoje, tem mais de 40 atendimentos. Aí já não é mais disposição, né? Aí tá indo já com um propósito à frente, porque cansa mesmo, né? Tem jeito. Então aí você já caiu numa outra palavra. É propósito. Hoje na federação só tem você e o Eduardo trabalhando em conjunto? Em conjunto. Aí a Isa agora tá vindo. A Isa já trabalhou comigo lá no início, depois afastou. E aí ela retomou agora, pediu para poder estar mais presente. É uma pessoa que sempre foi meu braço direito no Kid Joffre. É uma pessoa que, eu sempre falo pela coxia, sempre fez muito pelo boxe. E sempre valorizei muito isso. Mas, então, assim, hoje é um braço e eu tenho que treinar, na verdade. Né? Porque para eu poder largar algumas situações, eu tenho que treinar aquela pessoa para poder... não é só confiança, mas para poder o caminho continuar. Então, ela precisa aprender algumas coisas para poder deixar e fazer outros voos, né? Bianca e Eduardo precisam fazer voos até maiores para a gente poder conquistar coisas para que facilite nosso trabalho, o trabalho de vocês, de todos, entendeu? Então, é isso. Bianca, com relação a tudo que você já viu na federação, desde a época do Cesário, construindo agora com o Eduardo, o que você pretende deixar como legado para a federação, para a organização futura? Olha, em primeiro lugar, ele falou de uma palavra que acho que é importante na minha vida, que é propósito, tá? O que move o boxe hoje na minha vida é o propósito que eu tenho de transformar. Porque eu, como militar, né, eu já tive, antes da minha vida militar, uma vontade de ser treinadora de seleção, de ter voos maiores, assim, em relação à parte técnica, né? Mas eu não posso sair do Rio de Janeiro, sou mais limitada, né? Então, o meu propósito é em transformar carreiras. Eu acho que essa etapa de ver pessoas se transformando, pessoas prosperando, né, é o maior legado que eu tenho. Porque eu fico muito feliz, muito feliz. A gente tem praticamente uma head coach hoje com o pé na seleção brasileira, uma mulher. Então, assim, quando eu coloquei o ano passado ela à frente, a Miriam, como head coach, teve treinador que ainda torceu o nariz. Teve, sabia? E isso me causa estranheza, porque ela é uma pessoa que está em construção, competente, habilidosa, educada, vem de uma equipe que tem um trabalho sensacional em projetar carreiras, que é a luta pela paz. Então, não tinha outra pessoa para ser head coach. Então, eu sentei com ela, falei, você está pronta, agora a gente vai ter que fazer isso, e talvez eu te perca rápido. E foi assim. Então, você hoje vê uma pessoa florescendo, nesse caso, seja homem, seja mulher, para mim é o meu maior legado. Eu vi isso, Bianca, que no curso que eu fiz tinha 2 alunos seus que você treinou desde pequenininho, né? E eram os que mais você pegava no pé lá no curso, né? Então, aí já tocou já numa situação também. Porque o que acontece? Aí é uma história também. Dá tempo de falar a história? A gente tá no final? Ainda falta? Não faço ideia. O papo tá bom, não tô nem contando. 35. Já até passou, eu acho. Então, o que acontece? Quando eu tava no celeiro, eu assistia, né, a vida deles de atleta. E via muita gente, assim, chegando lá nos 17, 18, não tendo mais possibilidade ali de estar numa seleção brasileira, ou porque tinha que voltar para o mercado de trabalho, porque tinha que botar, no caso, comida em casa, trabalhar, porque o pai exigia isso. Então, ou voltava ali para a sua situação de cultural de casa, ou virava ali motoboy, ou ia para a parte de obra. Então, dentro daquela cultura ali. E eu falava, gente, eles tinham 7 anos ali que eles treinaram e eles têm uma ferramenta ali que eles podem utilizar ali como profissão, né? Então,
por que não pegar e ensinar eles a serem um profissional, né? Então, foi aí que nasceu a ideia na federação. Eu não tinha ideia do que seria, do que eu estou vivendo agora em relação. Eu não pensei nisso. Foi tudo etapas. A primeira etapa era ver uma criança ou adolescente tendo um futuro ali, com a ferramenta que ele se dedicou. Então, só que eu precisava ensinar habilidades que eu tinha de gestão, de vida, de experiência, porque isso eu já tinha lá para meus 35 anos, para aquela criança ter, e aquele atleta, ou já um novo adulto, uma possibilidade ali de utilizar aquilo ali. Então, aí que começou a nascer o curso. E passou o tempo. Esses dois, eles participaram do curso, né? E eu realmente puxei a orelha deles, porque é que nem mãe. Eu quero que eles se tornem os melhores treinadores, né? E eles ainda não tinham maturidade. Muito novos. Faltava maturidade para poder crescer profissionalmente ainda. Porque não existe só técnica. O profissional se faz de multi-coisas, né? Então, você não se torna treinador ali. Você vai se tornando treinador no seu processo. Mas ali era um momento que eu precisava cobrar, né? Então, eu fiquei muito feliz deles estarem ali. Fiquei muito feliz do TCC deles. Seria um dos melhores TCCs que teve, né? Da habilidade de falar com o público que não tinham e que teve. E do processo que eles iam viver aí depois. Infelizmente, o Sorriso veio a falecer ano passado. E isso, para mim, foi um grande baque. Porque um deles, né, um dos meninos, porque eu vi todo o processo dele de atleta, de treinador. Ele estava muito, muito, muito feliz. Ele estava numa academia grande, a Sérgio Amin. E o Sérgio Amin, que é um grande gestor, assim, então abraçou, né, o Sorriso, o Matheus. Mas, infelizmente, a vida, assim, levou. E através de doença, enfim, não foi nada sobre violência, não foi realmente uma doença que ele pegou, foi pneumonia, se não me engano. E, enfim, aquele final da história foi mais triste, né? Não foi como eu gostaria que realmente fosse. Mas marcou. E não só marcou a minha vida, como marca uma etapa. E eu sempre falo, a primeira foto do meu Instagram é deles. É deles. Então, vão lá no meu Instagram, na parte do Bianca Armelin Consultoria. A primeira lá tem a foto de umas crianças na porta do celeiro e os dois. Eles morrem. Esse símbolo, para mim, significa muito. Significa que todo o meu processo dentro da federação é legado e é verdade. Eu não faço isso por dinheiro, eu não faço isso por nada que possa me atingir negativamente. Eu só simplesmente olhei para frente, não me prendi a nenhum tipo de preconceitos, sendo mulher ou não sendo. Eu fui à frente com a educação, com o diálogo, né? E destemida dentro do núcleo que a gente vive, né? Então, é isso. Nesse sentido, foi uma das coisas importantes e marcantes. Boa lembrança, porque realmente esse legado aí tem um símbolo. Tem um símbolo forte. Para finalizar agora a nossa conversa, o que você gostaria de falar para quem nos acompanhou até aqui? Bom, primeiro agradecer, né? Porque eu falo muito. E, bom, que assistam desde o início, porque tem muita coisa importante aqui que a gente falou. Eu acho que a gente falou de muita coisa, né? Eu aprendi muito. De vários pontos que hoje o mercado do boxe tem. Falar de mim é falar desse processo que eu estou vivendo realmente esses 10 anos aí de federação. Você, atleta, que tem esse sonho, né, de ser um atleta olímpico, você que quer participar dos nossos eventos, fale com o seu treinador. Fale com o seu treinador. Venha, né, que ele possa realmente me ligar. Eu atendo, gente. Eu atendo os treinadores. Eu explico o processo. Eu faço entender o processo, que é o mais importante, né? E você que é treinador, que sabe, e que você
prende um atleta que precisa ser polido, mas que você sabe que ele é muito bom, você está fazendo com que ele perca tempo. Eu sempre falo isso. Então, você, treinador, que não pode estar na federação, ou se una a uma equipe que esteja para aquele atleta que você sabe que é bom, ou então passe a bola. Por quê? Passe a luva, né? Melhor. Porque você vai fazer com que ele perca etapas da vida dele no Olímpico que são essenciais. O cadete juvenil é essencial para a construção do atleta. Então, se você tem esse atleta e não pode estar com a gente por inúmeros problemas, por tempo, por situação financeira, ou se una com a gente, com equipes que estejam, que não tem aquela categoria, enfim, ou passe a luva para que você não possa comprometer um sonho de alguém, tá? E é isso, gente. Obrigada por esse momento, feliz de vocês estarem fazendo esse tipo de trabalho, né? Que dê certo, que vocês possam aqui, né, dentro dos outros episódios, escutarem muitas histórias de treinadores, equipes, que eu acho que é isso. Saber que ali, atrás daquele técnico, tem um ser humano que tem o mesmo propósito. E a gente, no boxe, a gente trabalha com propósito. Quando a gente não usa essa palavra, a gente acaba cansando. Então, o que faz manter a manivela é o propósito. Eu sempre digo para mim, eu não sei se eu já falei para vocês, que eu vivo mais pro boxe do que pro boxe. E essa realidade de estar no esporte, de estar no boxe, não é fácil. Não é fácil. Nós iniciamos o laboratório de boxe em 2024, né, mestre? 2023, já de cara no cenário competitivo, ficamos extremamente abalados. Eu, pelo menos, fiquei extremamente abalado, porque não é aquilo, você tá ali de frente com equipes que já estão ali há bastante tempo. E você tá chegando ali, você é um novato, você tá chegando ali, você não sabe de nada. Então, foi um processo... Foi um processo bem difícil, desculpa minha produtora. Foi um processo bem complicado. O novo no boxe. Eu falo para eles que nós saímos de lugar nenhum e saímos do nada para lugar nenhum. A gente saiu do nada, é o que eu quero dizer. E é difícil, mas não é impossível. Então, você que está começando a sua carreira agora, começando a sua equipe, na trajetória de atleta, brother, não desiste. Paciência, porque você está começando agora. Coisa que a gente falava pra gente o tempo todo. Vamos com calma, tudo tem que ter um ponto de partida. Paciência com o árbitro que está começando, porque assim, já vi luta que eu já fiquei revoltado, mas fiquei quieto ali, depois parei para pensar, não, se não começar daqui, vai começar de onde? Quem vai fazer? Então, assim, a gente tem 3 anos. O nosso resultado para um campeonato estreante, para quem condiz com a experiência, que são 2 lutas, se a gente pensar em ano... Tá aqui, né? Tá aqui. É bom o resultado. E a gente tá nesse caminho. A gente vê evolução e vê esse tempo e aprende a ter calma, porque sabe que cada degrau que a gente procura fazer, o que não foi feito pela gente, né? Falo comigo, Jonathan... Tá até ilustrado, o negócio de ilustrado. Caraca. A gente uma faz assistente que fez uma assistente para os nossos alunos, né? A gente faz a preparação que não foi feita pra gente, a gente tem a conversa que não foi feita com a gente gente dá os conselhos que não foram dados, para tudo a gente cortar esse caminho, mas a gente está começando, a gente vê também os nossos alunos desenvolver, a gente vai aprendendo, damos mais rodagem, sparring. Aí é um sacrifício que o treinador tem que fazer, que é sábado e domingo não existe, tá? Acabou. Família aí a gente consegue chegar com a família e negociar para estar um final de semana, outro, porque o resto sabe que o compromisso, o propósito está aí. Se a família não entender, e graças a Deus minha família entende, mas se a família não entender, o caminho é muito mais difícil. A família é algo que realmente ela precisa estar unida nessa interpretação. Foi uma das coisas que eu tive muita dificuldade, né? Porque eu tenho 2 filhos hoje adolescentes, mas que passaram pelo processo na infância deles. E quando eu estava realmente focada em transformar a humanidade. Então, assim, é muito bom quando a família realmente está junto possa estar presente nos eventos, possa trabalhar junto, porque isso só ajuda. Realmente isso só ajuda o nosso propósito, porque é algo que nos faz bem.
né? Nos faz bem. Tem outra coisa também, falando agora, São Paulo e Bahia, nossa base está chegando para poder ficar. Se prepare. Se prepara que a nossa base... Se Deus quiser, vai ter um atletinha lá do laboratório lá para representar a gente também. Para dar a nossa base vem chegando, o campeonato vem chegando, então assim... para isso, né? Então a gente está brincando aqui, a gente está com o resultado, é sempre processo de desenvolvimento, sempre. Tá. E para finalizar esse podcast que já vem sendo planejado desde o início do nosso trabalho, em 2023, tem o objetivo de trazer as equipes para dar voz a todo mundo, não só o laboratório de boxe ser visto, que é algo muito bom para a gente, mas que outras equipes também sejam vistas e passem o seu trabalho, que é extremamente importante para a sociedade e para a construção de um cidadão de bem, né? O boxe, o esporte é uma construção para um cidadão. Esse aqui eu queria falar, eu perdi o tempo de falar no início do programa, isso aqui são os nossas conquistas nesse pouco tempo. Nós temos ali o José Antônio ali em 2023, o Vini, quebrou minha costela, não esquece disso até hoje, aqui em 2024. E agora em 2025 nós fomos a segunda melhor equipe no campeonato estreante, que é um campeonato que é muito importante pra gente, por sermos uma equipe estreante, né? Então, são conquistas que a gente não pode deixar em branco. E falar também que o laboratório de boxe, ele surgiu de uma promessa que eu fiz pro meu mestre, né, mestre? Vai chorar, não? Isso, tá. eu fiz a promessa que quando nós terminamos o curso de formação, ele falou pra mim... Vocês fizeram o time Brasil, né? Foi do time Brasil. Isso, sim. Nós terminamos o curso e ele falou, pô, todo mundo se conhece, pô, ninguém me conhece, ninguém sabe quem sou eu. 2010 formado. Trabalho 10 anos com boxe, pô, ninguém me conhece. Eu falei, mestre, fica calmo. A gente vai chegar. Falei pra ele, de hoje em diante, depois que a gente começar a trabalhar, todo mundo que estiver trabalhando no boxe vai saber quem é o laboratório de boxe e quem é o Breno Constantino. Beleza? Então, com esse recado aí. Só falar um pouco do que a gente estava falando de trajetória, paciência e tudo mais. Aqui explica um pouquinho, porque a gente entrou só com o Elite, que foi o Antônio, e ele foi destaque. No ano seguinte, a gente entra com 2, só que o outro não consegue lutar, e ainda assim focado, uma equipe menor, com o Elite ainda a gente é destaque. Aqui a gente já entra com cadete, com juvenil e com Elite. E a gente tem uma vitória em cadete e uma vitória em Elite, né? Sem outras vitórias, mas que não resultaram em medalha de ouro. E a gente conseguiu aí o segundo lugar em equipe. E a gente projeta esse ano a gente também entrar um pouco mais forte no Kids, e o tempo vai dando essa rodagem, justamente esse crescimento, né? Que é muito bonito, e agradeço muito ao Jonathan, porque nunca pedi para ele me prometer nada, mas ele fez muito por mim, entendeu? Fez muito pela equipe. É um cara que é meu sócio, meu parceiro, meu amigo. Tamo junto, irmão. Obrigado por tudo. É isso, gente. Processo. Galera, então com esse montoeiro de recado aí que a gente encerra o programa de hoje, e aguardo vocês no próximo episódio com uma outra equipe falando do boxe e da vivência e experiência de outros treinadores e atletas, beleza? Isso aí, galera. Um abraço, muito obrigado por ficarem até aqui.